Fala galerinha do nono ano, tranquilinho com vocês, pessoal? Muito bem, galera, hoje nós vamos para a nossa última parte do nosso livro, na verdade, né? Que é chamada de seleção artificial. Quero dar um destaque para vocês, pessoal, que nós falamos lá sobre a questão da seleção natural, nós falamos sobre a questão da árvore filogenética, né? Citamos sobre a questão da diferença de Darwin e também de Lamarck, e hoje nós vamos falar sobre a seleção artificial. Eu quero que vocês dêem uma ênfase sobre a questão da seleção artificial, que nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar a falar sobre outras características de evolução, que é na verdade uma parte que não está relacionada ao livro de vocês, tá? Que é um complemento, como eu falei para vocês, a gente sempre tem complemento, que nas próximas aulas a gente vai ter esses complementos sobre a questão da evolução. Nós vamos dar outras maneiras de interpretação da evolução, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nessa questão de outras interpretações. Hoje nós vamos falar sobre a seleção artificial. O que é a seleção artificial? Diferente lá de questão de Lamarck e Darwin, a seleção artificial, pessoal, é o ser humano que manipula a natureza ao seu favor, tá? Então, ou seja, nós fazemos várias manipulações no meio para o nosso próprio benefício. Às vezes pode ser benéfico, às vezes pode ser maléfico, vai depender muito do tipo de seleção. Então eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Vamos soltar a imagenzinha aí para a gente poder acompanhar. Vamos lá? Soltando então a imagenzinha aí, pessoal. Soltando então a imagenzinha para podermos acompanhar. Opa, tem um problema, errozinho aqui, né? Mas a gente vai soltar a imagenzinha aqui para a gente poder acompanhar esse processo da seleção, beleza? Agora sim, deu certo. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que nós temos aqui? A questão da seleção, ou seja, a teoria da seleção natural, se dá, por exemplo, de Charles Darwin, né, para explicar a evolução das espécies, né, segmento no qual todos os indivíduos de uma população têm a mesma expectativa de sobrevivência e de reproduzir. Essa é a questão da seleção natural. Assim, os mais adaptados são selecionados, certo? E as características são transmitidas aos descendentes, beleza? Então, a oposição e eliminação daqueles indivíduos, pessoal, cujos atributos é desfavorável, ou seja, desvantajoso, né, provocado a morte de indivíduos e a extinção de um grupo. Portanto, o ambiente viabiliza a manutenção da espécie, beleza? Isso se dá o quê? Para a seleção natural. Já na seleção artificial, aí nós temos uma diferença. Por exemplo, na seleção artificial, você vai encontrar, por exemplo, o homem pode ser responsável pela modificação de determinadas espécies, ou seja, o homem altera, certo, a questão do desenvolvimento de outras espécies e com fins econômicos torna-se o que? Selecionadas as espécies promovidas do cruzamento, não aleatórios. Estas práticas são frequentes na agricultura, pecuária, tá? E hortifrutis também. Então você seleciona aqueles indivíduos com as determinadas características que eu quero, né? E através dessas características que eu estou selecionando, eu vou produzir aqueles indivíduos. Podem ser, por exemplo, mais resistentes a pragas, pode ter, por exemplo, uma determinada característica na carne, por exemplo, no caso dos bovinos, né? E assim por diante. Os recursos, a inseminação artificial, né? Prática corrente da exploração agrícolas, permite escolha, por exemplo, de sêmen e de apuramento de determinadas características, tá? Então, ou seja, eu faço aquela seleção das características que para mim vai ser mais vantajosa e com isso eu posso selecionar um indivíduo, né, que vai apresentar uma característica mais específica para o meu meio, né? Nos animais domésticos, por exemplo, o homem efetua o cruzamento de modo de obter puras raças com maior procura. Ou seja, lembra lá da questão do pitbull? O pitbull é mistura de raças, né, pessoal? Então você tem também uma seleção artificial que envolve lá, por exemplo, o pitbull. O homem, ao interferir artificialmente o ambiente na seleção de espécies, está promovendo a sua evolução ou às vezes a sua extinção. Então pode acontecer evolução, pode acontecer também a extinção, como eu falei para vocês. Pode ser benéfico ou também pode ser maléfico esse processo da seleção artificial. Tranquilo? Muito bem.
Outro exemplo aqui, pessoal, que nós temos é a questão dos cachorros. Olha só. Aqui, por exemplo, eu tenho um lobo cinzento. Tá vendo? Ó, o lobo cinzento ancestral artificial, tá? Aqui, ó, na Europa, os cachorros que tiveram na evolução na Europa, os cachorros da América do Norte, tá vendo? Ó, algumas diferenças. Na China, tá? Na Índia, tá vendo? E aí, ó, desses cachorros eu tive vários cruzamentos, ou seja, eu fui fazendo vários cruzamentos em vários grupos de cães, né? E aqui, ó, eu apresento cães modernos, tá vendo? Ó, cada um com características distintas, mas todos tiveram o quê? Tiveram um ancestral comum, que foi o lobo cinzento. Então, do lobo cinzento, os humanos lá primordiais, né? Lá do tempo, lá, por exemplo, da Era do Gelo, faziam esses cruzamentos. E aí nós temos uma variedade de cachorros hoje em dia, né? Várias raças distintas. Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, na seleção artificial hoje, né? Como é que você dá? Por exemplo, a variedade de melhoras por melhoramento profissionais, né? Variedade genética. Ou seja, cruzamento planejados, eu posso fazer cruzamentos planejados de gatos, cachorros, eu posso ter aqueles planejamentos. Melhoramento assistido, tá? Por marcadores moleculares, também posso fazer. Mutações induzidas, tá? Hibridação somática, também posso ter esse processo. Transformação genética, por exemplo, os transgênicos, né? Que é também uma seleção artificial, os transgênicos. Nós vamos ter aula específica sobre os transgênicos, tá, pessoal? Mas é um processo também de seleção artificial. E no caso das técnicas, né, que buscam o aumento da produção com uma qualidade superior à geração anterior. Ou seja, uma geração normal na natureza lá não tinha a mesma qualidade quando eu faço uma seleção artificial. Então é exatamente por isso que eu faço esse processo e seleciono, né? Muito bem. Outro ponto importante aqui, pessoal, nesse processo, vou até voltar aqui uma imagenzinha para a gente fixar bem. É que, por exemplo, como é uma seleção natural, no caso de Charles Darwin, você tem, por exemplo, não ocorre a manipulação, ou seja, não tem a manipulação, tá, dos homens. Então é um processo naturalmente. Por isso que você diz que é uma diferença, por exemplo, da seleção natural. Então, no caso, é uma diferença da seleção natural. Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Então, pessoal, só focando, frisando nisso aí, que é importante vocês entenderem. Imagina o seguinte, a seleção natural, os mais adaptados sobrevivem, ou seja, os que o ambiente vai selecionar. Numa seleção artificial, não. O ser humano seleciona as espécies mais viáveis e eu faço um cruzamento para obter o quê? Obter indivíduos com aquelas características que eu quero, tá? Então eu posso fazer isso, por exemplo, nos cães, no gado, no porco, por exemplo, né? Em hortaliças também, em alguns legumes também eu posso fazer esse processo. Eu posso, por exemplo, selecionar, né, as características que eu quero, né, de melhor qualidade. Então tudo isso se dá pelo processo da seleção artificial. Aqui no livrinho de vocês, ó, até mostrar a imagenzinha, mostra o esquema, por exemplo, aqui, ó, do milho, tá vendo? Ó, no caso do milho, né, nós temos, por exemplo, a questão aqui, ó, no caso do couve, né, que envolve, por exemplo, a amostragem da selvagem, né, que teve o couve rabanete, né, o couve rabano, né, rabanete, ó, o professor tá doido. O brócolis, o couve-flor. Então foi um processo de seleção artificial. Eu tive essa variedade através do processo da seleção artificial. Então os seres humanos fizeram esse processo, então por isso que nós tivemos vários indivíduos com características distintas, tá, ao longo da geração. Tranquilo, pessoal? Então fiquem atentos com vocês aí sobre a questão da seleção artificial. Voltando no livro de vocês, nós temos um exercício aí que eu quero que os senhores realizem um exercício. Nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Página 395 do livro de vocês, tá? Até a página 398. Então, 395 a 398.
beleza? Corrigir o exercício para a nossa próxima aula, tá? 395 a 398. Muito bem, galerinha, um forte abraço para vocês, tá? Seleção artificial tranquilinho, é mais curto, mas fechando aí o livro de vocês, tá bom? A gente continua na correção do exercício da próxima aula. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau. Beleza?